Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que estejam bem. Hoje eu sou a professora Dulcileia e seguimos hoje com as nossas aulas de Educação Física, a primeira série do ensino médio. É a nossa aula 3. O tema da nossa aula hoje são jogos cooperativos. Mas antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo propriamente dito, eu gostaria de fazer um parêntese para comentar sobre o momento que nós estamos vivendo hoje. Eu sei que não são momentos agradáveis, mas eu entendo também como um momento importante. Um momento que nós estamos enfrentando desafios, nós estamos exercitando a nossa tolerância, né? E é um desafio para mim, enquanto professora, por estar aqui na frente, e também um desafio para vocês, alunos, que estão aí na nossa aula de Educação Física, sentados e ouvindo. Eu imagino que todos vocês gostariam de estar numa quadra, fazendo esse conteúdo, trabalhando esse conteúdo na prática, assim como eu também gostaria. Mas, no momento, devido às circunstâncias que todos nós sabemos, isso não é possível. Então, eu faço um convite a vocês, né? Sabe aquela história do limão? Ah, eu ganhei um limão. O que eu faço com isso? Eu coloco um pouco de água, o açúcar da minha preferência e faço uma deliciosa limonada? É bem isso que eu venho propor a vocês hoje aqui nas nossas aulas, tá? Então, é um convite, vamos seguir juntos, porque eu acredito que juntos esse caminho será bem mais leve. Tudo certo? Então, vamos seguir? Então, é isso, pessoal. O nosso conteúdo de hoje é jogos cooperativos, né? Então, nós já trabalhamos os jogos cooperativos com o professor Fabrício, quando ele trouxe um pouquinho sobre jogos e brincadeiras, falou um pouquinho do que seriam jogos cooperativos e fez também um comparativo entre atividades cooperativas e jogos competitivos. Hoje, nós seguimos com os jogos cooperativos e, na sequência das nossas aulas, nós iremos abordar dois conteúdos de esportes coletivos. Nós vamos trabalhar o beisebol e falar um pouquinho do softball, porque são bem parecidos, e vamos também falar do punhobol. Bem, quando a gente fala de jogos cooperativos, é de grande importância que a gente compreenda o termo cooperativo. Então, hoje, a gente entra num tema um pouco mais aprofundado, que é a cooperação. Então, o que é a cooperação e qual a importância dela estar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? E o porquê que ela é tão importante na nossa disciplina de Educação Física? Será que ela está presente? Será que ela nos é visível nas atividades nossas do dia a dia? Bem, para a gente falar de cooperação, eu trouxe aqui uma definição dela, mas uma definição linguística. Então, eu fui em alguns dicionários e buscar ali o que o dicionário, como ele traduz a palavra cooperação. No conceito ponto D, nós encontramos lá que cooperação é atuar em conjunto para alcançar um objetivo em comum ou atuar a favor dos interesses de alguém. No dicionário informal, a gente encontra que cooperação é o ato de cooperar, forma de ajudar as pessoas a atingir um objetivo, onde duas ou mais pessoas trabalham em função do bem. Lá no Aurélio, a gente encontra como ato de cooperar. E lá na definição de cooperar, a gente encontra cooperar é definido como atuar juntamente com outros para um fim, contribuir com o trabalho, com esforços, com auxílio, colaborar. Bem, essas são definições linguísticas, tá? Agora, eu trago para vocês 3 áudios de 3 pessoas comuns, como nós aqui.
tá? De 3 regiões do nosso estado. Uma do primeiro Planalto, aqui em Curitiba, uma pessoa lá do extremo oeste, lá de Foz do Iguaçu, e uma lá do norte do estado do Paraná, da cidade de Sertanópolis. Gostaria que vocês ouvissem com atenção esses 3 áudios. Moro em Curitiba, trabalho numa escola municipal, sou auxiliar de serviços escolares. Para mim, cooperação é estar junto, sem importar com o outro e com o que tem que ser feito. Estar atento às necessidades do outro para que o resultado seja o melhor possível. É ver o que precisa ser feito sem esperar que te peçam. Olá, eu sou agente penitenciária em Foz do Iguaçu e para mim, cooperar é o mesmo que contribuir, tanto na minha vida pessoal quanto na profissional. A cooperação é muito importante. E vamos dar um exemplo da minha vida profissional. Se não houver uma cooperação, se não houver uma contribuição de cada um dos agentes que estão no meu dia a dia, que estão na minha equipe, trabalhando comigo, entrando na penitenciária comigo, a gente acaba colocando a vida, a segurança de cada um que está ali em risco. Então, cooperar é isso, é você contribuir com o outro, é você ajudar o outro. Olá, pessoal. Sou de Sertanópolis, norte do Paraná. Sou eletricista residencial e predial. Cooperar. Cooperar é ajudar, poder aproveitar o tempo livre para ajudar a família, esposa, filhos e pais. Fazer sempre de coração, nunca fazer com segundas intenções, ok? Então, a partir deste áudio e também usando a definição linguística da palavra cooperação, eu trago mais um recurso para que a gente possa entender melhor a importância dela. Eu trago aqui algumas imagens que eu gostaria de observar e analisar junto com vocês. Essa primeira imagem é uma aula de educação física, onde os alunos estão fazendo ginástica artística e eles tinham como função, como objetivo, realizar uma figura acrobática. Observando essa imagem, vocês conseguem entender a importância da cooperação? Vocês conseguem visualizar ela presente aqui na atividade? Está existindo cooperação? Vocês conseguem observar e identificá-la? Na próxima imagem, nós já temos crianças do ensino fundamental séries finais, um colégio, né, municipal, e eles tinham, na atividade, eles tinham que trazer brinquedos. E um aluno trouxe um brinquedo bem fora da realidade da escola, um brinquedo muito caro, inclusive, né, que todos os alunos da turma não conheciam. E o mais lindo da atividade é que esse aluno possibilitou que todos os colegas pudessem vivenciar o brinquedo, pudessem usar um pouco o brinquedo. Vocês conseguem, a partir da observação dessa imagem, conseguem entender a importância e se existe a cooperação aqui? Ela é visível para vocês? E nessa próxima imagem, nós temos alunos como os nossos, do ensino médio, fazendo uma atividade de futebol americano. Nessa atividade aqui, nesse momento exatamente, eles estavam conversando e tentando montar estratégias para que a atividade pudesse acontecer. Nessa atividade, nesse momento, nessa imagem, você consegue visualizar a cooperação? Está existindo cooperação neste momento? Bem, a partir do que a gente abordou até agora, eu venho fazer uma proposta escrita e reflexiva.
tá? Analisando as definições que nós trouxemos, você consegue identificá-la presente nas aulas de educação física? Na sua aula de educação física, você consegue identificar? Sim ou não? Então, você, no dia a dia, você consegue observar, até no seu cotidiano, na sua vida escolar, se existe a cooperação, se ela é presente? Bom, usando as definições do que a gente já trabalhou, eu gostaria que você refletisse sobre o seu ambiente escolar e as suas aulas de educação física e respondesse essa questão, né? Então, retornando à questão, você reconhece presente a prática da cooperação no cotidiano das aulas de educação física? Independente, tá, gente, de sim ou não, você deve justificar a sua resposta. Então, se não existe, por que ela não existe? Se ela existe, em que momento você observa a presença dela? Lembrando sempre, né, gente, que não existe o certo ou o errado, existe a sua opinião e ela é muito importante, porque é a partir da sua opinião que você pode mudar o que está ao seu entorno. Então, nós teremos agora alguns minutinhos para que você possa realizar essa atividade e já já a gente volta.
Então, pessoal, como foi fazer a atividade? Foi fácil? Foi difícil? Bem, uma coisa eu acredito, não foi possível que você realmente a fizesse de uma forma mais reflexiva, tá? Mas está tudo certo. O que eu oriento? Depois, mais tarde, um pouco mais calmo, procure retomar o conteúdo e fazer a sua reflexão. Então, finalize a atividade. Você pode, se você tiver acesso, você pode postar essa atividade lá no Google Class. Caso não seja possível, não se preocupe, reserve essa atividade, deixe ela guardada. Quando nós retornarmos à aula, você apresenta para o seu professor e junto com ele, em conjunto, vocês definirão como vocês irão trabalhar com essa atividade, como ele irá considerar essa atividade lá para vocês no colégio, respeitando a realidade do colégio de vocês, certo? Bom, seguindo então com o nosso conteúdo, nas 3 maneiras que nós observamos sobre cooperação, tinha um ponto em comum. Sempre citava a questão do outro, de observar o outro, de estar atento ao outro, a ajudar alguém. Bem, quando a gente fala em ajudar alguém, envolve sentimento. Quando a gente fala de cooperação, um dos sentimentos que mais a gente observa, e eu acho que hoje a gente tem ouvido muito falar, pelas circunstâncias, pela questão do coronavírus, é a questão da empatia. Nós nunca fomos tão empáticos como estamos sendo hoje, né? Então aqui eu trago um pouquinho sobre o que é empatia. Tá? Empatia, existem diversas formas de conceituar a empatia. E eu trouxe aqui uma das mais antigas que o Nunes traz. Então ele fala que empatia, no conceito antigo, caracteriza-se como a habilidade de identificar o que está na consciência da outra pessoa. Borges, ele já nos traz alguns aspectos da empatia que eu acho bem interessante que a gente reflita. Que a empatia, ela é compreendida em 3 aspectos. O aspecto cognitivo, que é o nosso pensamento. O aspecto emocional, envolve os nossos sentimentos. E a preocupação empática, que é a preocupação com o outro. Bem, para definir essas 3, eu trouxe aqui, a empatia cognitiva seria a nossa capacidade de ver o outro sob a perspectiva dele e não a nossa. Entendermos como é a visão de mundo, anseios e o modelo mental desta pessoa, não a nossa. De pensar sobre os sentimentos dos outros, pensar mais dos sentimentos do outro do que necessariamente sentirmos. Assim, ao compreendermos o outro melhor, ao entendermos o contexto em que a pessoa se encontra, nós nos conectamos melhor com essa pessoa. A empatia emocional seria a habilidade de sentir o que o outro sente. E a preocupação empática seria de entender o que o outro precisa de você. Bom, para nós facilitarmos essa compreensão do que seria empatia, nós poderíamos juntar esses três aspectos e conseguir encontrar a nossa definição de uma maneira simples e bem compreensível. Se nós voltarmos, nós podemos dizer que a empatia seria eu sentir, eu ver e eu me colocar no lugar do outro, né? E aqui, gente, eu gostaria de propor uma reflexão. Tente revisitar o seu dia a dia, revisite o seu cotidiano, né? E observe, tá? Quanto de empatia você acha que está presente no seu dia a dia hoje, nas suas ações? Se você fosse notificar, se você fosse pontuar, que nota você daria de 0 a 10
nas suas ações empáticas. Bem, não demanda de muito tempo para a gente pensar sobre isso, né? Então, e não tem uma questão de valor aqui, mas eu deixo uma dica, né? Que a empatia, ela é exercitada, ela é praticada. Né? E um ponto bem importante, nós precisamos sempre estar atentos. Então, aqui tem uma dica bem interessante, ó. A empatia pode e deve ser aprendida, promovida e praticada. Praticar a empatia requer atenção. Quanto maior a nossa desatenção, menores as chances que nós teremos de nos conectar com outras pessoas. Atenção! Os desatentos não conseguem observar a sua volta e dificilmente experimentarão a empatia. Amaral, ele nos complementa quando a gente vem falar de empatia, porque ele diz que as ações permeadas pela cooperação favorecem a empatia, uma vez que possibilita o colocar-se no lugar do outro, compreendendo o seu ponto de vista, sua realidade, suas preocupações, suas expectativas e suas necessidades. Bem, o que isso tem a ver com a educação física? O que isso tem a ver com jogos cooperativos? Eu preciso compreender o meu papel, eu preciso compreender a importância da cooperação para eu poder participar de jogos cooperativos? Por que os jogos cooperativos estão dentro da escola? Por que nós trabalhamos jogos cooperativos? Por que eu não só jogo futebol, por exemplo, né, gente? Bem, defende o autor que a construção de relações sociais positivas acontece através de mudanças de atitude, favorecendo a criação de um ambiente saudável. Então, se eu entendo a importância da cooperação, a importância dela presente no meu cotidiano, nas minhas aulas de educação física, eu vou estar sendo favorecido para um trabalho que vai me ajudar a melhorar o meu entorno, o meu relacionamento e construir um ambiente mais saudável para mim dentro da escola e dentro das minhas aulas de educação física. Desta maneira, podemos concluir que quando vivenciamos experiências cooperativas nas nossas aulas de educação física, estamos aprendendo, exercitando o compartilhar, o socializar, a preocupar-se com os demais e, através da nossa participação, criarmos um clima de confiança. Bem, a partir das nossas emoções que identificamos e podemos agir de maneiras diversas, uma vez que essas podem nos sensibilizar de várias maneiras, porque o que eu sinto não é o mesmo que você sente. E eu não demonstro o meu sentimento da mesma maneira que você demonstra. Nós podemos enxergar, visualizar o mesmo objeto e termos uma compreensão diferente do que estamos vendo. A partir disso, eu trago aqui algumas imagens, tá? Mas antes dessas imagens, eu gostaria de trazer para nós aqui uma atividade, um quiz. Então, eu tenho aqui algumas perguntas que, para que vocês respondam, vocês deverão observar essas imagens, tá? E é importante que vocês vão anotando se é falsa ou se é verdadeira, porque vocês vão necessitar dessa anotação depois. Nós falamos de sentimento. Ao visualizar a imagem, eu gostaria que você tentasse identificar o sentimento que essa imagem está lhe trazendo. Então, essa imagem, o que você percebe ao observá-la? Ela te traz tranquilidade? É isso que você sente, é isso que você vê ao observar essa imagem? Se você acha que sim, você vai colocar V de verdadeiro. Se você acha que você não sentiu um olhar tranquilo, você vai colocar falso. Passando para outra imagem,
O que você observa aqui? O que você sente ao olhar essa imagem? Você acha que é um olhar alegre? Te traz alegria? Verdadeiro ou falso? É você que vai colocar aí. Lembre-se de ir anotando, porque você vai precisar dessas anotações. Próxima imagem. O que você vê aqui? O que ela lhe traz? Desespero? O que você sente? Verdadeiro ou falso? E a nossa última imagem, o que você vê aqui? O que esses olhos lhe transmitem? Raiva? É verdadeira ou falso? Anote aí. Seguindo então no nosso quiz, após analisar essas imagens, é correto afirmar. E agora você não tem mais as imagens, né? As imagens 1, 3 e 4 são verdadeiras? Alternativa B. As imagens 3, 4 e 1 são falsas? As imagens 2, 3 e 4 são verdadeiras? E a alternativa D. As imagens 1 e 2 são falsas? Bem, agora você vai ter 2 minutinhos para você observar as suas anotações e a gente já volta para fazer uma correção aqui, ok?
E aí, pessoal, fácil de resolver? Fácil, né? Bom, a questão correta aqui é a alternativa C, onde os sentimentos ali são verdadeiros. Então, a alternativa, as imagens 2, 3 e 4 são verdadeiras. Então, as imagens transmitem, né? A alegria, o desespero e a raiva, né? E o primeiro sentimento lá da imagem é um sentimento de tristeza na realidade, não era um sentimento de tranquilidade, certo? Bem, pessoal, recordando um pouquinho do que nós trabalhamos na aula de hoje, a gente iniciou os jogos cooperativos, mas nós aprofundamos um pouquinho na essência dos jogos cooperativos, que é a cooperação. Falamos um pouquinho sobre o que é a cooperação na sua tradução linguística. Procuramos trabalhar o que seja a cooperação visual, né? Olhamos imagens e a partir delas tentamos identificar a cooperação. E também por áudios, né? O que pessoas do dia a dia, comuns como nós, acham ou entendem por cooperação. E conseguimos entender que a gente não precisa pesquisar em livros aprofundados para entender e saber a importância da cooperação no nosso dia a dia. Não há necessidade de tanto estudo para entender e conseguir definir o que seja a cooperação, certo? Na nossa próxima aula, a gente segue com os jogos cooperativos, conhecendo um pouquinho mais, aprofundando mais o nosso conhecimento. Lembrando, pessoal, as atividades que estão sendo dadas, realizem, deixem reservadas. No retorno às aulas, vocês deverão levar para a escola, entregar para os seus professores. Se você não conseguiu assistir toda a aula, se você teve dificuldade, reveja depois o vídeo da aula, retome o conteúdo para que você possa, para que esse momento seja um momento bem significativo para você. Como não poderia ser diferente, nós vamos finalizar a nossa aula com um alongamento. Então eu faço um convite para o movimento nosso aqui. Então a nossa aula, agora a gente finaliza e nós vamos fazer uma sequência muito simples de alongamento, dando ênfase em membros superiores, porque vocês estão sentados, assistindo aulas, né, gente? Uma postura que a gente sabe lá como vocês estão e a gente precisa trabalhar um pouco disso. Então, o que eu convido que vocês fiquem em pé, achem um espaço aí para que vocês possam se movimentar. Serão movimentos bem limitados, então não há necessidade de você arrastar móveis ou ter um espaço amplo, não, certo? Vou passar a sequência dos movimentos que a gente vai fazer. Depois, quando eu estiver executando, eu vou fazer essa sequência sem estar explicando muito, certo? Então, a gente vai começar o movimento, começar o nosso alongamento, fazendo movimentos circulares, lembra que são movimentos contidos e sempre indo para os dois lados. Então, eu faço um movimento completo, quando eu termino, eu volto. Na sequência, nós vamos fazer um movimento para frente e para trás, lembrando de manter sua coluna ereta, ombro para trás, abdômen um pouquinho contraído para ajudar na sua postura. Depois, a gente vai afastar um pouquinho mais as pernas, elevar o nosso braço lá em cima, alongar bem, ganhar espaços articulares e nós vamos voltar. Vamos trazer o nosso braço na linha do ombro, vamos voltar e fazer um movimento com o outro braço, lembrando sempre que nós temos que trabalhar os dois lados do corpo. Vamos lá na frente, coluna reta, postura, joelhos levemente flexionados para tirar a pressão lá de trás da nossa coluna e alongar. Vamos trazer o nosso braço lá para trás, abrindo o peitoral, corrigindo as nossas costas
e vamos soltar. Aí você vai apoiar em algum móvel, alguma coisa que esteja próximo a você, para fazer esse movimento com segurança. E vai puxar a sua perna, alongando a parte posterior da sua coxa. E nós vamos fazer com as duas pernas, certo? E para finalizar, eu vou virar de lado para que vocês possam observar o movimento com mais facilidade. Então, você vai contrair a perna de trás e segurar lá na ponta do seu pé. Lembrando, né, gente? Cada um sabe do seu limite. Então, você vai até onde você consegue, tá tudo certo. Se você não alcança na ponta do pé, alcança na canela, é válido o exercício da mesma maneira. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso movimento? Vamos se movimentar? Bem, pessoal, estamos preparados, né? Então, vamos nos preparar para executar o alongamento, pernas afastadas e bem, pessoal, é isso. Sintam-se abraçados e até a próxima aula. Fiquem bem, fiquem em casa.